Olá, eu sou o Eduardo e você está no canal Excel Didático. Hoje eu vou falar sobre funções personalizadas. O Excel, pelo menos o 2013, que é a versão que eu tenho utilizado, ela tem por volta de 490 funções. Tá? E mesmo assim, às vezes a necessidade do seu trabalho, ela acaba criando uma oportunidade ou uma dificuldade para que você conduza o seu trabalho de uma forma menos otimizada. Ou seja, as funções do Excel nem sempre são suficientes para o seu trabalho. Nesse caso, as funções personalizadas elas têm uma seguinte vantagem. Você mesmo pode criá-las. A maior delas é que o cálculo fica preservado dentro de uma função. O que tem a seguinte situação, você tem uma planilha em que tem um cálculo dentro de uma célula que é bem complexo, aí você tem uma pessoa que está utilizando essa planilha e não sabe muito bem, acaba inadvertidamente mexendo na fórmula, né? Então isso pode aumentar o risco de problemas na sua planilha. Com uma função você já reduz isso, porque você já trabalhou na criação da função, você já testou, então metade do problema, vamos dizer assim, você tá com ele resolvido. Uma outra questão é que, como elas são baseadas em macro, né? Você monta uma macro, uma pequena macro ou uma grande macro, depende do tipo de função que você vai criar, né? Ela precisa ser salva como pasta habilitada de macro, isso aí não tem muito mistério, né? O único porém é que essas funções elas só funcionam na planilha onde foi salva, tá? Então ela não funciona da mesma forma que aquelas macros que você salva na pasta de trabalho do Excel que funciona para qualquer planilha. Nesse caso, não. Ela só funciona na planilha onde você salvou. É óbvio que se você tiver mais planilhas em que tenha esse tipo de função, você pode montar uma bibliotecazinha separada e você jogar essa macro para dentro assim que surgirem as necessidades. As funções, elas aparecem junto com as demais, você ainda pode categorizá-las, ou seja, se você tem uma função que tem um pouco mais a ver com matemática financeira, com a parte financeira, então você tem uma opção de você colocar uma linhazinha de código nessa macro em que vai fazer com que ela apareça na lista de funções, e com isso você pode achá-la com mais facilidade, né, e tudo mais. E também, em caso de dúvidas, os argumentos aparecem nessas funções. Quando você cria essa função, você tem que colocar os argumentos, o que ela vai fazer, o que ela vai calcular, né? Tem um jeito de você fazer aparecer esses argumentos também. Bom, então vamos embora para a prática. Então, nos exemplos que eu coloquei nessa planilha, eu tenho aqui as macros já prontinhas para poder analisar junto com vocês o funcionamento delas, tá? A primeira coisa é o seguinte, isso aqui você vai fazer tudo lá no ambiente de VBA, que é quando você dá o Alt F11. Então, essa macro aqui, a gente vai colocar depois, eu vou simplesmente colar, mas quando você for construir essa planilha, você vai construir lá no ambiente VBA, que é dando Alt F11, e você vem inserir módulo. Então, aqui é onde você vai colar ou digitar as suas macros de função, ok? Então, voltando aqui, o que faz essa função? Eu bolei uma funçãozinha aqui simples, só para você entender como é que funciona a mecânica disso, que o ICMS ele vai ser calculado aqui de alguma forma. Se fosse uma forma tradicional, eu faria uma fórmula assim. Esse que é a mercadoria, mais o valor do frete. Pode não ser a base de cálculo correta, tá? Mas é só um exemplinho, vezes a alíquota. Então, esse aqui seria o valor do ICMS. Mas se você achasse esse cálculo fosse complexo e você vê a necessidade de criar uma função para isso, então a gente faz da seguinte forma. Primeiro, você usa a função lá no VBA de function, porque você vai fazer com que o Excel reconheça que isso aqui vai ser uma função. E aí você dá um nome para ela. No caso, eu dei o nome de ICMS. E botei aqui, defini quais são os argumentos, valor de mercadoria, valor de frete e alíquota, que são esses que estão aqui. E estou dizendo para eles qual o tipo de variável que ela é. Aqui tem uma listinha com alguns tipos deles. Então, todos eles eu estou selecionando, eu estou definindo que elas serão do tipo double, onde você utiliza o número com casos decimais, bastante casos decimais. Bom, mas poderia ser data, poderia ser texto, ou números inteiros, ou então naquele esquema de falso verdadeiro. Isso aqui são só alguns, tá? Não quero esgotar esse assunto nesse vídeo, não. O outro aspecto é o seguinte, você pode colocar um texto explicativo. Se você colocar um aspas simples na frente, esse aqui de trás foi só para ilustrar, mas se você colocar um aspas simples na frente, o Excel vai ignorar essa linha para efeito de execução da macro. Então você pode escrever o quanto você quiser, pode separar a macro por blocos que você vai poder escrever à vontade aqui, explicando direitinho o funcionamento, para que serve,
para você não se perder ou você relembrar posteriormente porquê daquela lógica de função. Então aqui você define o que essa função vai fazer. ICMS é igual a valor da mercadoria mais valor do frete, né, com os respectivos parênteses aqui, e a alíquota sendo aplicada sobre ele. E end function para finalizar a função. É só isso, puro e simples, para poder fazer essa função no caso. Então ela é nesse formatinho aqui bem simples, bem direto. E tenho aqui uma questão interessante, caso você queira colocar nas suas funções, que é a categorização delas dentro da função aqui desse inserir função, onde você aparece com essas subdivisões aqui, essas categorias. Nesse caso, você coloca aqui um comando sub add category, para ele poder adicionar categoria dentro aqui dessas listas. Então, o comando aqui embaixo é application.macrooptions macro igual ICMS, categoria 1. A lista dessas categorias está aqui embaixo, código da categoria. Então, dependendo da natureza da função, você dá um número que é correspondente a uma dessas categorias aqui de cima. Então, vamos lá. Vou copiar e colar isso aqui lá no VBA e vou salvar. Para fazer essa categoria funcionar, você dá um F5 nessa macro antes de você salvar. Aí, voltando para a planilha, a gente vê aqui em financeira, você vai ver que o ICMS já está lá. Ou, se você digitar igual ICMS, ela vai aparecer também. Se você ficou com a dúvida em relação aos argumentos que você criou e que está lá na macro, aí é só você vir aqui no inserir função, que você clicando sobre ele, aparece lá, valor de mercadoria, frete. Se você dá um OK, ele abre até o assistente de argumentos. Então, com isso, você pode colocar aqui direto valor da mercadoria, valor do frete e alíquota, onde está cada um deles. E pronto, está feita. Na verdade, ela botou tudo em minúsculos aqui, mas não tem problema. Então, partir para o próximo exemplo. Caminho da planilha no computador ou na rede, onde desse arquivo. Então, é essa função aqui, function, caminho arquivo. Aqui está as string, que string significa uma linha de texto, conforme a gente indicou aqui atrás. Mostra o caminho do arquivo, aqui é um descritivo. Então, o caminho do arquivo, que é a função, é igual a thisworkbook.path. Isso aqui é um comando interno do VBA. Então, eu estou criando isso aqui para que ele apareça na planilha como se fosse uma função. Então, eu vou colocar isso aqui lá no nosso VBA. Vou dar um espacinho aqui só para separar dois. Eu não vou colocar a categoria não, tá? Depois vocês podem fazer à vontade nas próximas. Só para encurtar, eu estou deixando nesse formato. Então, aqui eu vou botar caminho arquivo. Então, igual caminho arquivo. Aí eu abro e fecho parênteses. Tipo aquela função hoje. Eu não tenho o que colocar, é só abrir e fechar o parênteses. Aí pronto, tá aqui todo o caminho onde fica essa planilha no meu computador. Aqui é a mesma coisa, o nome da guia, ou seja, a guia que está ativa, que no caso é essa aqui, caminho. Então o nome da guia também segue a mesma lógica daqui de cima, só que ele tem um Active Sheet Name, que é um comando do próprio VBA. Então vamos lá. Ok, dá um F5. Agora vamos colocar a função aqui. Nome da guia. Abre e fecha parênteses, pronto. O nome da guia ativa está aparecendo aqui. Esse próximo exemplo aqui, ele é bem legal, eu diria até que ele é melhor do que o que eu apresentei em alguns vídeos atrás com a função multi, que é onde você fazia acumulação de percentuais. O que acontece? Fazendo uma função dessa aqui, você não precisa se preocupar em montar aquela fórmula complicada com o multi. Basta você criar uma função que é até relativamente simples e que você consegue fazer acumulação de percentual tranquilamente. Aqui, function, né? O nome da função que eu dei foi de acumula percent. O argumento dela, no caso, é percentuais, como uma range, ou seja, uma faixa de dados, porque eu vou usar uma faixa. Aqui é o descritivo. O dim cell as range, ele é o seguinte. Aqui a gente define uma variável com o nome de cell, que é do tipo intervalo, range. E escrevemos dim no início para informar que é uma variável que só existirá dentro desse código que estamos criando. Acumula percent igual a 1, eu estou definindo que acumula percent igual a 1, porque ele vai fazer isso aqui para cada célula onde tiver os percentuais, ou seja, dentro daquela faixa de dados. Essa variável será utilizada dentro do cálculo da função. Então ele vai fazer o seguinte: acumula percent é igual a acumula percent vezes 1 mais a célula que tiver vigente lá. Primeiramente, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar cada um desse aqui, somar 1, vai multiplicar entre eles. E no final, ele vai tirar 1 para poder voltar a trabalhar com o formato percentual, porque quando você faz a acumulação, você tem que colocar 1 na frente, ou seja, 10% vira 1.10 e assim sucessivamente você multiplica todos eles, depois você, com o resultado que você encontrar, você tira 1. É o que ele está fazendo aqui, basicamente, não tem diferença nenhuma. Então vou pegar isso aqui, vou colar lá aqui na área de VBA, voltar aqui. Então ele acumula percent, acumula percent.
recente. Aí você vai definir a faixa. Por exemplo, eu quero acumular os dados de 2017. Então eu vou marcar aqui 2017. Ok? Então ele já deu aqui a acumulação dos percentuais para esse período. Então eu vou copiar aqui para baixo e vou ajeitar essa mesma fórmula, só que para o ano de 2018. Ok. Então essa aqui vai para o ano de 2018. E já tem a acumulação pronta, sem complicação, sem fórmulas grandes, seja forma manual ou naquele formato do Multi com o desloque. E você ainda pode também, ainda resolve outra questão. Você resolve também o problema quando você tem a acumulação dos últimos 12 meses. Porque se eu usar esse formato do jeito que está, ele não serve. Mas fazendo uma pequena adaptação, usando o desloque, você pode fazer com que ele acumule somente os 12 últimos meses. Usando o desloque. Para saber mais detalhes, eu sugiro que vocês vejam o vídeo do Multi. Mas explicando assim por alto, o que vai acontecer aqui com essa fórmula? Ela pega toda essa faixa aqui, de B2 até aqui embaixo. O Continuum, ele conta quantos tem aqui nessa dados digitados, né? Então ele vai fazer, ele vai pegar o último cara e vai subir 12 e calcular 12 de cima para baixo. É basicamente o que ele faz. Por quê? Ele precisa disso porque cada vez que eu insiro um número, ele precisa se deslocar. E eu preciso informar para ele qual é a faixa para calcular. Então a faixa vai ser o quê? Sempre os últimos 12. Sempre que eu acrescentar um aqui, ele vai só calcular os últimos 12. E aqui um exemplo mais simplesinho, mas que também às vezes aborrece as pessoas na hora de colocar o dia da semana, né? Porque o Excel ele tem uma função chamada dia da semana, em que eu aponto aqui para a data e ele me traz um número 2, tá? Que esse número 2 na realidade é o dia da semana correspondente ao código do Excel, que é uma segunda-feira. Nesse caso, eu criei essa pequena macro aqui, onde function, dia, semana, nome, sendo que o argumento é o código semana como uma data. E o dia, semana, nome ele vai ser o quê? Vai ser o formato de código semana com DDD. Ele internamente ele tem uma função que ele traduz esses códigos para os dias da semana. Então colocando isso aqui lá no VBA, no Visual Basic. Então eu vou colocar dentro aqui, eu vou colocar essa função. Dia, semana, nome. Eu vou abrir parênteses e deixar esse código aqui dentro. Ele automaticamente já fez o nome, já apareceu o nome segunda-feira referente àquela data. Então pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.